Quais são esses sintomas? O que a gente tem aqui? A gente tem bradicinesia. O que é a bradicinesia? Esse nome difícil. Bradicinesia é a lentidão dos movimentos. Então, perceber quando o paciente percebe que ele está ficando mais lento. Às vezes é o paciente que percebe que ficou mais lento, às vezes é o familiar que relata. Por exemplo, eu estava reparando na minha mãe quando a gente caminha, que quando a gente caminha ela mexe um braço e o outro não mexe. Então mexe um e o outro fica mais parado. Às vezes é o familiar que percebe. Isso é a bradicinesia, é a lentidão do movimento, tá? Quando a gente faz no consultório, a gente faz os testes clínicos, né? Então, por exemplo, abre e fecha a mão, abre e fecha a pontinha dos dedos, né? Gira as mãos, bate o pé no chão. O que a gente percebe? Que um lado ele abre bem rápido e o outro ele é bem lento, tá? Então, ele é mais lento. Então, a gente faz os testes, um é rápido, o outro é lento, tá? O que a gente tem que a gente vai perceber, então, de outros sintomas? A rigidez. Essa rigidez, a título de acadêmico, né? A gente chama que é uma rigidez em roda denteada. Por quê? Como que a gente avalia a rigidez? A gente faz, então, esse movimento passivo, né? Dos membros, gira aqui, ombro, região cervical, perna. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente sente, né, em graus diferentes, de acordo se a rigidez é leve ou se a rigidez é acentuada, a gente sente deixa eu posicionar assim para ver se vocês conseguem ver, mas como se fosse sabe, uma roda denteada mesmo, de engrenagem, né? A gente sente esse leve quando a gente abre, então faz essa leve trepidação, como se fosse uma roda denteada. Por isso que a gente chama essa rigidez de rigidez em roda denteada. Então, é outro sintoma que a gente percebe. O tremor. Como que é o tremor do Parkinson? É um tremor em repouso. Então, é quando o paciente, né, quando a pessoa está relaxada. Muitas vezes, quando está assistindo televisão, está conversando com outra pessoa, que ela está com os braços apoiados, né, sobre a perna, e aparece o tremor. Então, vai ser de um lado só, né, e é um tremor como se fosse em contar dinheiro, né, contar moedas, assim, porque ele né, faz esse leve movimento, ou um tremorzinho assim. Às vezes, quando a pessoa caminha, também ela está caminhando, e daí o tremor ele aparece. Então, ele é um tremor que ele tem uma frequência, né, ele faz mais ou menos não é um tremor tão rápido, né? Mas, caracteristicamente, então, qual é a característica? É um tremor em repouso. Então, é diferente, né? Na evolução da doença, às vezes a pessoa tem um outro tremor, que é o tremor de ação. Quando ela vai fazer alguma atividade, o tremor vem. Mas não é tanto o mais característico, o característico é o tremor de repouso. E o outro é a instabilidade postural. Que aqui, então, são as alterações do equilíbrio, alterações da marcha e alteração do equilíbrio. Algumas vezes pode ter queda, então, que caracteriza essa dificuldade de equilíbrio, mas as quedas não são frequentes na doença de Parkinson idiopática, que é a doença de Parkinson característica.